Fazei-me instrumento de vossa paz. Olá, saudações a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para darmos continuidade às nossas queridas doutrinárias, na nossa amada COFA, Casa de Orações Francisco de Assis. E que nesse momento possamos estar numa postura confortável, calmos, tranquilos, e possamos dedicar esse momento para nós, para o nosso crescimento espiritual, que possamos alinhar a nossa mente, nosso coração com a espiritualidade superior e pedir instrução, pedir tranquilidade, pedir que possamos nos alimentar de palavras edificantes, de conceitos norteadores que nos auxiliarão a alcançar o nosso crescimento espiritual. Que nesse momento possamos vibrar pelo nosso planeta, por todos os nossos irmãos que sofrem, que choram, que estão sem nada nesse momento. Que Deus possa te dar esperança, reerguer suas forças, que possamos vibrar para que eles reestruturem os seus lares, que possamos dessa forma auxiliar de toda a forma que possamos, nem que seja em oração, para que tudo melhore, para que eles tenham resignação na reestruturação de suas vidas. E que possamos vibrar também pela nossa irmã, Renilda Lemos, que hoje irá nos beneficiar com a palestra intitulada Somos Espíritas? Bem interessante, né? Estou super curiosa. Seja muito bem-vinda, Renilda. Obrigada, boa noite a todos, boa noite aos frequentadores e trabalhadores da COFA, que é Casa de Orações Francisco de Assis. Eu agradeço a oportunidade do trabalho. O tema, ele é instigante, ele nos faz voltar e fazer uma ponte com o início das obras espíritas, que foi início do século XIX, em que Kardec também, através, Allan Kardec, o professor Allan Kardec, através também de perguntas, inquirindo os espíritos sobre os vários temas tão caros à humanidade, respostas numa época em que viviam o existencialismo e o materialismo dominando a sociedade humana. Mas, através dos espíritos superiores, coordenado pelo Espírito de Verdade, também utilizando essa mesma metodologia de uma pergunta, uma inquirição ao mundo espiritual sobre esses temas. E responder, somos espíritas, cada um que faz a escolha de conhecer essa doutrina, religião, ciência, nós temos que ter como ponto inicial de lembrarmos o que o Cristo asseverou quando aqui esteve, de que ele mandaria um Consolador para que aquelas respostas, aquelas questões das quais nós, humanidade, ainda não tínhamos condições morais de compreender toda a extensão da sua proposta evangélica, assim como o nosso grau evolutivo não tinha condições de compreender a dimensão de Deus como um Pai criador, bom e justo. Então, é fundamental nessa pergunta a gente fazer essa ponte, né, esse link com as obras. Para sermos espíritos, nós somos cristãos. Ser espírita é ser cristão. E, através da misericórdia divina, né, que, utilizando esse professor, Allan Kardec, que já tinha toda a sua bagagem intelectual e moral, e que veio já com essa missão de ser esse ser talhado para todo o compromisso e a responsabilidade que ele nos trouxe, né? E aí vem os 5 livros, né? O Livro dos Espíritos, que foi
lançado em 1857, o Livro dos Médiuns em 1861, inclusive o Livro dos Espíritos fez esse ano 167 anos, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é de 1864, o Céu e o Inferno, ou também Justiça Divina, também segundo o Espiritismo, a Gênesis e as obras e as revistas que têm... São várias questões que Kardec respondeu, fez de outras inquirições com os espíritos e respondiam cartas, uns artigos que as revistas são um complemento também, assim como a outra obra de o que é o Espiritismo. São várias essas obras que são todo o alicerce da doutrina. Então, você ser espírita, você conhece essas obras através do estudo para responder aquelas inquietações pessoais, que nós vamos verificar. Que a existência de Deus, que está na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Não é quem é Deus, é o que é Deus. E lá está que Deus é o Criador, surge como a inteligência suprema e a causa primária de primeira de todas as coisas. E várias, em todos os temas decorrentes da ciência, de religião, das leis morais, que está no terceiro livro, que estão lá todas as leis morais, de trabalho, de destruição, de amor, de justiça e caridade, de progresso. Então, são as 11 leis, as 10 leis, e que estão lá na terceira parte do Livro dos Espíritos. Mas a gente, quando você começa essas questões que o ser humano, por ainda não ter elemento suficiente de moral, de entender que Deus não era um Deus que castigava, né? Não é um Deus que pune, pelo contrário, a doutrina veio esclarecer, tirar esse véu dos nossos olhos da alma, para compreender Deus como um Pai justo, bom e misericordioso, que nos dá as oportunidades através das reencarnações, através desse mergulho no mundo físico e na erraticidade, através das escolhas do livre-arbítrio, nós irmos fazendo a transformação, despindo das nossas dificuldades, das nossas imperfeições, dos nossos maus hábitos e fazendo escolhas no bem. Esse roteiro de melhorar que está no Livro dos Espíritos, na escala espiritual, de que à medida que nós façamos essas escolhas no bem e vamos modificando o nosso pensamento e as nossas ações, nós vamos despindo do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da arrogância, né, da violência, e vamos trazendo para o nosso perispírito e para essa persona que nós ao reencarnarmos, nós utilizamos o ego, né, a persona, para nos experienciar na existência como uma forma de aprendizado, de sanar com a lei perfeita de Deus. E ser espírita é exatamente fazer esse roteiro que está no Evangelho, que no Evangelho diz que o homem integral é o ser integral. Então, traz o roteiro que o Cristo nos ensinou na forma de parábolas, de como é que nós, espíritos ainda em estado de imperfeição, porque nós nascemos simples e ignorantes, e através dos esforços, desses mergulhos no mundo físico e no mundo da erraticidade, no mundo espiritual, fazendo esse esforço da escolha no bem, nós vamos galgando esses degraus de um dia chegarmos à angelitude. Então, a gente compreende
que é uma fé raciocinada, de que não há castigo, de que não há inferno nem céu, como nas obras de Dante, que é uma visão de um mundo que ele faz aquele desdobramento através do sono, visita as regiões mais doentias, mais enfermas, e ele vê que há esse inferno, entre aspas, que é o quê? Esses estados em que a alma, o espírito, quando ainda encarnado, comete erros, escolhas equivocadas, e, ao retornar, ainda sofre pelo seu sentir e a sua prática, ele vê e vai pela sintonia para aqueles ambientes onde ainda existe também outras criaturas, irmãos em Cristo, né, que também cometeu equívocos, e essa sintonia mostra, porque é um mundo vibracional, é um mundo que difere apenas porque nós aqui temos um mundo material com agregação, com mais grosseira, e o mundo mais sutil tem uma forma de acordo à necessidade daquele espírito. Ele retrata esse mundo como um inferno, mas o inferno não existe. O que existe são esses conflitos, essas agonias, essas dores no nosso interno. Então, sermos espíritas é uma escolha de como trilhar um caminho de amor, um caminho de justiça, de caridade, de compreensão, de não julgamento, entender que o outro tem as dificuldades de acordo com o seu padrão de evolução, e que nós todos, num planeta ainda de provas e expiação, em que nós estamos com todas as nossas dificuldades assumidas para que fazer essa modificação, essa transformação, e que às vezes não conseguimos em apenas uma reencarnação por causa dos vários compromissos, de questões que às vezes estão cristalizadas em nós e que a gente não consegue superá-la de uma única reencarnação. Então, a doutrina, que é essa possibilidade de escolhas do livre-arbítrio, que nos dá uma fé raciocinada, que não há fantasias, que de uma hora para outra eu não mudo meu estado de ser, da minha consciência, se eu ainda permaneço com desequilíbrio com a lei perfeita de amor, de justiça e de caridade. E se eu ainda não consigo dar esses saltos qualitativos enquanto ser imortal, eu ainda preciso fazer esse caminho de aprendizado, de galgar degraus em que vou me sutilizando enquanto ser para a angelitude. Então, como Deus é justo e bom, não há nenhum privilégio em sua lei, todos nós, indistintamente, fomos criados simples e ignorantes para, a partir do livre-arbítrio, das escolhas, nós vamos fazendo esse caminho de ascensão, ou paramos por negligências, por escolhas equivocadas, mas nós jamais vamos retroagir, jamais, porque sempre progredir, crescer, evoluir. E esta doutrina nos dá, que é uma religião, que é uma doutrina e uma ciência, nos dá esses elementos, esses instrumentos para que nós possamos utilizar para o bem nosso e o bem do outro. O Cristo, quando aqui veio e deixa no seu evangelho os ensinamentos de qual o roteiro de amor que todos nós podemos fazer, mas cada um a seu tempo, de acordo com o grau de compromisso, de evolução, de compreender essa caminhada de cada um, enquanto espírito imortal. Então, nós
temos a certeza da imortalidade da alma, das reencarnações, então não há penas eternas, não há sofrimentos eternos. Nós temos nesse livro, O Céu e o Inferno, o código, que é um capítulo que fala sobre o código, as leis, o código de leis, né, que é um código das leis futuras, que fala sobre essa questão, um código moral, um código penal das leis de Deus, que fala exatamente que não há o castigo, que tudo está na nossa consciência. Então, a gente tem a dimensão de que, se está tendo um comportamento equivocado, se causou algo que está desconectado da lei, da verdade, da honestidade, da ética, da solidariedade com o outro, ou se estamos utilizando só a persona, o querer do poder temporal, ou fazendo a escolha de nos melhorarmos para galgarmos essas virtudes para a alma, para o espírito, o ser, a essência divina. E a existência, também ele fala sobre a existência e a sobrevivência do espírito. Então, não há a morte a não ser do corpo físico, da matéria, que é esse instrumento que nós, como um revestimento, como uma roupa, qual o nome a gente queira dar, que nos possibilita desses mergulhos na existência física. E, à medida das nossas escolhas, à medida dos nossos progressos, das nossas aquisições morais no bem, nós estaremos mais perto das alegrias, né, da superação, do que do sofrimento, da tristeza, da dor. Porque a dor é um instrumento, como Paulo nos fala em suas epístolas, de que a dor é um instrumento que nos impulsiona a verificar o porquê e transcender. Né? Não é a gente, às vezes, antes de entender ser espírita e conhecer essa doutrina, nós tínhamos uma visão de um Deus quase que antropomorfo, né? Um Deus que era vingativo como qualquer um de nós, como nas mesmas tendências do ser, ainda imperfeito, né? E é sempre das penas e das dores. E nós vamos verificar com o conhecimento da doutrina que Deus é amor. Ele nos aguarda porque ele sabe que cada um de nós possuímos todas as potencialidades de nos tornarmos espíritos numa perfeição de angelitude, e que é através das escolhas de cada um o crescimento individual como o crescimento coletivo. Então, a humanidade que está ainda fazendo escolhas na dor, na destruição, em guerras, nos poderes temporais, ainda faz um caminho de dor, mas não é uma dor eterna, porque eterno só Deus e suas leis. Nós somos imortais e essas vicissitudes do caminho são ainda provenientes dessa má compreensão das verdades eternas, das leis perfeitas de Deus. E a gente vê também que, através das manifestações espíritas, pela mediunidade, como veio a doutrina, essas inquirições que Kardec fazia à equipe de espíritos de escola, que vinha respondendo aquelas questões envolvendo o progresso da humanidade, das questões mais dolorosas, mais pertinente a uma humanidade com necessidades de avanços, de progresso.
foi através da mediunidade que todos nós, em coletivo, né, assim, somos médios na questão de ter esses insights, essa facilidade de ouvir, de ter conexão com o mundo espiritual. Mas há aqueles outros espíritos que vêm com ou uma missão ou um trabalho a fazer de uma mediunidade ostensiva. E através dessa mediunidade é que pôde-se fazer esses esclarecimentos com esses espíritos que traziam as informações. E nós vimos, através das obras de Chico Xavier, com a sua mediunidade, com livros de André Luiz, né, com o seu mentor Emmanuel, trazendo sempre os esclarecimentos à luz da doutrina espírita, dos mundos extrafísicos, dos mundos celestes, dos mundos ainda em globos e esferas de dor, porque nós plasmamos o que nós vivenciamos, o que está no nosso interno e na nossa consciência. Então, ser espírita é ser cristão, é estar disposto às modificações, às escolhas no bem, a sair dessas cascas que nós, quando adentramos o mundo físico, de uma energia ainda muito grosseira, com várias tentações, porque nós precisamos refazer aquelas condutas, aquele caminhar equivocado, fazendo uma nova trilha. E para fazer essas novas trilhas, esses novos caminhos, abrir essas outras fronteiras da alma, é necessário orar, vigiar, mergulhar no íntimo e verificar qual é as nossas características, as nossas tendências necessárias a serem modificadas, a serem trabalhadas no esforço cotidiano de estarmos nos aproximando e trilhando e exercendo o Evangelho. Porque o Cristo, ele não deixou nada escrito. Ele falou através das parábolas, ensinamentos para ser, por isso que é temporal, em qualquer momento da história da humanidade, esses ensinamentos, esse roteiro de amor para nos darmos uma direção enquanto espíritos imortais, em qualquer tempo, nós temos esse roteiro de vida. Então, a gente não pode utilizar a desculpa de que, eu quero mudar, mas não sei como. Em todos esses livros, no Evangelho, as formas de nós percorrermos um caminho de ascensão a Deus. E o Pai, como esse ser que nos ama infinitamente e nos espera essas escolhas através das caminhadas, das reencarnações, para fazer essa mudança. E também a doutrina nos dá essa fé raciocinada que nos esclarece da pluralidade dos mundos habitados. Então, nós não somos os únicos privilegiados. Há, nas várias esferas da criação, vários mundos, várias orbes, e cada uma de acordo com o seu grau evolutivo, a necessidade e a evolução. Todos mundos necessários para essas comunidades de espíritos possam estar trabalhando em prol e com co-criadores, como o Cristo é com o Pai. Então, nós também, com a menor contribuição que nós possamos dar, nós já estamos fazendo esse exercício de sair da inércia, do não posso, não sei como começar, do comodismo, e fazer esse caminhar, essa direção de mudar de onde estamos, do esforço. E
Como nós sabemos, estamos no mundo de provas e expiação, mas com o mundo de regeneração se aproximando. E essa humanidade, com dificuldades, mas também com qualidades, que é importante nós termos isso em mente, que esses saltos qualitativos do esforço coletivo e do individual nos impulsiona a fazer uma direção de caminhada mais leve, serena, comprometida com o outro e conosco mesmo, com a solidariedade, com o amor, com a direção, tendo Deus e todos os espíritos bondosos que, inclusive, são os nossos validadores das nossas reencarnações, nos auxiliando a estar sempre buscando energias, vibrações, atividades, atitudes no bem, na compreensão, no bom senso. Kardec é personalizado como o homem do bom senso, porque ele não agia pelo impulso da serenidade, da pesquisa, do estudo, da sua bagagem moral. Ele não se deixou levar por todas aquelas questões que fomentava aquela sociedade francesa à época, né, das pesquisas, dos estudos, da intelectualidade, do existencialismo, das respostas apenas às questões da matéria, então, que tudo era perecível e que todas as escolhas tinham que ser nesse mundo físico do qual nós estamos inseridos, e ele vem e coloca toda a sua história em defesa dessa doutrina que estava surgindo, desse novo, como esse bálsamo para a humanidade, que esclarece, que conforta e que dá a direção para o que nós viemos fazer aqui e o que nós realmente somos, almas imortais. E a questão da comunicabilidade também, que eu falei sobre a questão da mediunidade, a comunicabilidade entre o plano físico e o plano espiritual, nos dá essa segurança de que nós não estamos sós, e que nada se perde, e que aqueles que estavam no nosso núcleo familiar, ou na região, na estrutura, na sociedade, naquele entorno conosco, não se perderam, não partiram e acabaram. Eles, como espíritos imortais, também podem estar como aqueles espíritos familiares que estão torcendo pelo nosso sucesso, nosso êxito nas nossas caminhadas, nas nossas escolhas, no projeto de sermos espíritos melhores. Então, sermos espíritos é esse compromisso e essa responsabilidade com a lei de Deus e conosco mesmos, de estarmos imbuídos em crescermos, em melhorarmos, em nos tornarmos menos egoístas, menos presos nas questões materiais do poder temporário, que o próprio Evangelho nos diz, esses tesouros fugazes que as traças corroem, o tesouro dos quais o Evangelho nos ensina a palmilhar são aqueles tesouros das virtudes, do amor, da justiça, da bondade, da solidariedade, né? Esse exemplo com os irmãos que estão passando por dificuldades no Rio Grande do Sul, com essa catástrofe ambiental, mas que a gente sabe que nada é por acaso, tem várias questões que a gente vai exercitar a solidariedade, né, o cuidado, o zelo, partilhar com o outro nas orações, envolvendo, para que
se tem a resignação, a esperança, o bom ânimo de reconstruir e reconciliar. Nada que ocorre em nossas vidas, mesmo aquelas que parece que não teve uma escolha, há uma razão, porque a doutrina também nos traz a questão da causa e efeito. Nada é um acaso, não é obra do acaso, da natureza sozinha, assim, não é um start que startou, e aí a mudança das camadas tectônicas, né, das placas tectônicas que estão se acomodando, não foi só isso, tudo é um processo necessário para nos chamar a atenção de que nós somos mais do que isso, que precisamos cuidar do planeta, de nós mesmos e do outro, que tudo está se transformando. E a gente precisa crer que Deus nos dá as oportunidades para transformar para melhor, mas às vezes o melhor que a gente tem a visão ainda equivocada é sempre a visão do bem imediato. E, às vezes, a melhora e o bem que vem é para uma futura geração ou nos preparando para um novo patamar de conquistas, de lutas, de objetivos para espíritos imortais nessa caminhada de ascensão a sermos anjos. Então, esse é um caminho que não nos é dado ainda pelas próprias dificuldades morais de conhecer toda a sua extensão, ainda nós que temos ainda essa composição pesada quando aqui mergulhamos no mundo físico, com todas as suas questões, com todos os conflitos, com todas as adversidades próprias das desorganizações que nós cometemos ou com o outro, conosco mesmo, com as leis, com o planeta, com a realidade da qual nós estamos inseridos para crescer e melhorarmos. Essas questões que são colocadas no Livro dos Espíritos e que o Cristo trouxe através do seu Evangelho são parâmetros para cada um de nós seguirmos este caminho de amor. Então, para trabalhar no crescimento moral é que nós escolhemos ser espírita, ser cristão. Mas tem uma questão também que é importante ficar claro, que ser espírita não quer dizer que somos melhores do que um outro irmão que faça uma escolha diferente da nossa. Porque o importante é o caminho que você escolhe para chegar até Deus, para percorrer esse caminho, essa escolha, essa travessia de amor, de justiça, de equilíbrio, de verdades, de ser solidário, de ser amoroso, de ir despindo das nossas viciações que o ego nos fazem cegar, porque às vezes nós só queremos, como Joana de Ângeles nos chama a atenção quando fala, dando o exemplo da lenda de Midas, né, do rei Midas, que tudo que ele pegava virava ouro, porque é o ter, e o ter termina acabando com a existência dele, porque até a comida que ele tocava, qualquer coisa virava ouro. Então, às vezes, nós fazemos essa troca de valores, e aí é quando nós sofremos as dores impostas pelas nossas escolhas, nossas próprias escolhas. Deus é um Deus bom, justo e misericordioso. Ele não nos criou para sermos infelizes ou sofrer. As nossas dores são de acordo às nossas escolhas. E elas vão sendo minoradas, transformadas, à medida que nós também façamos um caminho mais reto, né, de amor, né, de
irmos modificando esses valores equivocados, enfermos. E aquele ser que faz uma escolha diferente, não quer dizer que nós somos melhores do que ele. É porque cada um, de acordo à sua vivência e a sua maturidade enquanto espírito, quantos, às vezes, trabalhando no movimento espírita e ainda está cristalizados com formas de ritualísticas, e só à medida que nós vamos estudando, vivenciando, exercitando, é que a gente vai percebendo que aquelas fórmulas, aquelas regras não pertencem à doutrina, porque a doutrina é limpa, é pura, ela tem os seus princípios, que são princípios eternos, né, que está elencado no capítulo 3º das leis morais, e no Evangelho a gente vai verificar lá todas as leis que estão, e ele vai, Kardec vai trazendo, através dessa inquirição aos espíritos, todas as respostas às questões mais sensíveis do ser. E nós, às vezes, confundimos nos achando diferentes do outro. Todos nós somos espíritos ainda nessa caminhada de nos sairmos da imperfeição para ir aos poucos adquirindo esses valores que nos fazem alcançar níveis de angelitude, mas esses níveis são morais. Então, às vezes nós nos achamos diferenciados, mas não somos, porque a escolha de caminhar, eu já vou reafirmar o que eu acabei de dizer, porque você não pode dar um passo além do que você tem condições de suportar. Então, você não dá conta de determinadas questões. Se eu estou ainda nessa fase da caminhada, mas eu estou fazendo um caminho, uma escolha, uma vida, uma existência aqui de forma ética, de forma amorosa, de forma solidária, indulgente com o outro, me colocando no lugar do outro, sendo solidário nas suas dores. Então, eu estou sendo um cristão conforme a lei de Deus. O Cristo não deixou nenhuma religião. E um dia nós todos estaremos apenas na religião do amor. Mas, enquanto estamos nessa travessia de aprendizado para o crescimento, para nos melhorarmos, cada um nesse patamar de degraus de compreensão, nos vinculamos, nos sintonizamos com aquela religião, com aquela doutrina, ciência, que tem uma forma mais clara, mais lógica, mais racional de entender Deus, as nossas dores, os nossos conflitos, a felicidade, as diferenças, as vivências, as alegrias, as tristezas, as derrotas. Então, nós vamos compreender que todas essas questões, no mundo de provas e expiação, que é um mundo temporário que vai passar por fase evolutiva, não permite que nós achemos que isso é para sempre. Então, essa doutrina, ser espírita, é compreender na dimensão da realidade cósmica, daquelas questões que respondem às nossas dúvidas e não nos deixa com receio e com medo, né, como vários outros segmentos que às vezes utiliza esses mecanismos, como na Idade Média, como em outros séculos, como em outras
épocas da humanidade, se utilizou a religião de várias formas. Ela se confundia com o poder temporal da igreja, ela se confundia com o poder que nós, pelos nossos equívocos, né, de estar tão ligado ao poder da matéria, dos valores econômicos, que comprávamos lugares no céu, né? São questões que naquele recorte histórico para aquela determinada sociedade era compreensível era compreensível que aqueles seres ainda tinham aquelas vivências e necessidades. Hoje, numa sociedade em que nós conhecemos, em que o Cristo veio, nos chamou, e nós ainda não tínhamos esse cabedal de conhecimento moral e intelectual para seguirmos a sua proposta. Ele esperou e veio novamente através do Consolador para que nós, mais amadurecidos nas existências, já pudéssemos fazer essa escolha. E cada um segundo a sua compreensão, a sua maturidade e as suas escolhas. Nós não podemos julgar o outro por estar em outra agremiação ou em uma outra religião, uma outra comunidade. Nós precisamos entender que todos nós somos irmãos em Cristo e que todos iremos galgar a angelitude. São caminhos, são escolhas. Esta é a que tem para nós a melhor opção, porque ela nos fortalece, nos tira daquela escuridão das sombras, porque a gente vai compreender que as sombras não só têm dor, não só têm equívocos. Nós nos autoconhecendo, vamos verificar que todas essas sombras, essas questões que estão ainda, de certa forma, não tão presentes, não tão às claras, porque nós ainda não temos as condições de compreender na sua dimensão, na sua inteireza. Mas, à medida que façamos essas escolhas, dentro desse roteiro de amor e de vida, nós iremos compreender essa trajetória através dessa religião, dessa doutrina, dessa ciência, que até agora, com todos os avanços da ciência material, da física, não teve nenhuma questão ou nenhum elemento trazido pelos espíritos superiores que negasse o que está nas obras básicas. E naqueles outros livros, através de mediunidades, desses espíritos bondosos que sempre está auxiliando a humanidade a dar esses saltos qualitativos, vem através das obras de Joana de Ângeles, através das obras de André Luiz, através de Chico, e todas as outros espíritos que estão trazendo, né, mais elementos, descortinando esse véu que hoje nós, enquanto espíritos, já em uma fase menos primitiva, menos agreste, já com um grau de compreensão, de maturidade e moral ainda pequeno, mas que nos dá uma base para fazer essa escolha com a razão. Também a gente faz um convite para que nessas obras, e principalmente na Gênesis, que nos dá uma dimensão também de que às vezes a gente faz algumas afirmações do tipo, é o fim do mundo, o fim dos tempos. A Gênesis traz esse livro que é através escrito por um dos discípulos do Cristo, que é João, né, o discípulo amado, né, que um dos participantes do Colégio Apostólico do Cristo, ele nos traz essa
essa visão do Apocalipse como essa transformação do planeta, do mundo, da evolução das criaturas e de tudo em que estamos inseridos. Então, não há destruição, porque às vezes, porque nós reagimos, mesmo tendo conhecimento, às vezes nós reagimos por impulso, pelo que está posto de imediato nas mídias, que não tem uma clareza, que às vezes traz mais informações para nos deixar angustiados e mais inseguros com o destino, com o futuro, com isso ou aquilo. E não esclarece, e a informação é, de certa forma, ela é boa, mas tudo a gente tem que passar pelo crivo da verdade, do bom senso. E essas questões, às vezes a gente se pega e esquece de que está na religião, está na doutrina, está nos livros que os espíritos de escola trouxeram na codificação, e a gente não traz para a sociedade, para as pessoas, de que nós não iremos acabar daqui a verdade. Nós somos almas imortais. É importante deixar isso bem claro, de que todas essas vicissitudes que nós iremos passar por necessidades, no coletivo e no individual, cada um de acordo o seu planejamento reencarnatório, nós precisamos estar atentos, amorosos, trabalhando para a psicosfera da Terra, para nós e para o outro, agregar no coletivo o afeto, o cuidado, a paciência, a pacificação, energias e vibrações de esperança e de amor. Então, eu chamo a todos que estão ouvindo a importância dessa questão, dessa inquirição, dessa pergunta tão, assim, inquietadora, e que faz com que a gente faça isso, revisitar esses livros, porque nós precisamos estar lendo diariamente. Todas as vezes que a gente abre e lê uma das perguntas do Livro dos Espíritos, ou uma página do Evangelho, ou de qualquer um dos livros, nós teremos uma outra compreensão mais alargada daquilo que a gente teve numa primeira leitura, ou num estado emocional, de uma vivência. Quando a gente debruça um outro momento, a compreensão, o esclarecimento é outro, porque nós não somos mais a mesma pessoa de ontem, porque todos os dias nós estamos nessas transformações, nessas mudanças. É importante a gente fazer essa pergunta. Esta pergunta de que somos espíritas é uma pergunta inquietante que a gente deve estar fazendo diariamente. Eu agradeço essa oportunidade, porque é salutar a gente fazer sempre essa pergunta em tudo, porque à medida que você questiona, você vai ver, e onde está isso no livro? O que me dá esse respaldo para eu ter uma trajetória assim ou de outro jeito? O que é essa bagagem, essas orientações, todo esse cabedal de conhecimento, de luz, me fortalece para enfrentar a existência com todas as suas dificuldades e também com os seus momentos de alegrias e de conquistas. Como eu me portar nessa sociedade de desafios todos os instantes, e os desafios mais difíceis, mais às vezes assim, de escolhas sutis, que se nós não tivermos o cuidado, a questão da ética, da verdade, da honestidade, de nos colocar para o outro sem querer ser o dono da verdade, de estar com a compaixão,
com a indulgência, de ter assim a serenidade de perceber a dor do outro, como será que eu também não passo por isso, ou vou passar, ou já passei? Então, todas essas questões, nessa pergunta, ela nos traz um caminho de volta a consultar, a vivenciar essas verdades crísticas. Agradeço a oportunidade do trabalho e assim, eu como fui questionada nesse tema, né, e me fez refletir, e eu proponho também que quem me ouviu de fazer de novo esse mergulho na doutrina com esse olhar de que ele é o roteiro seguro, né, que o Cristo disse que ele estaria até o fim dos tempos conosco e que nenhuma das suas ovelhas estaria perdida. Então, se nós temos esse roteiro que fala assim, mas eu não sei o que eu posso fazer, como escolher, eu não entendo, não compreendo. Quando a gente vai se deixando preencher por essas verdades eternas, a gente sente balsamizado na hora de uma dor, na hora de uma partida temporária, no momento de um desafio, de uma escolha ou de uma derrota, ou de como aconselhar um outro, de acolher um outro, um irmão que passa pelas mesmas questões que a gente tenha passado. Então, ter esse roteiro estar 50% sólido, com os pés no chão, com uma base sólida para construir e modificar as questões que nós viemos trabalhar, né? As questões morais, as questões que nós ainda padecemos, ou de agora, dessas escolhas, ou do passado, do pretérito, que precisamos estar atentos para essas escolhas diferenciadas para reconciliar com a lei. E eu falo 50%, porque os outros 50% é do esforço individual, da escolha para fazer uma trajetória diferenciada. O Cristo não disse que tiraria as dificuldades e as dores das nossas costas, pelo contrário, ele nos disse que o fardo com ele seria leve. Então, as nossas questões dolorosas que nós mesmos construímos nesse percurso de existências, nós sabemos que teremos que passar por elas. Às vezes, a depender do caminho, a gente até faz uma passagem muito mais suave, né, bem mais amena, algumas coisas até são modificadas, mas com esse amor e essa segurança e essa certeza que ele nos carrega nos braços em instantes de quedas e de dores, não há como a gente desviar e achar que isso aqui é só literatura, porque não é. Ser espírita é ser cristão, é ser um trabalhador na seara divina, em qualquer campo em que nós somos chamados a arregaçar as mangas. Agradeço essa oportunidade e que Deus nos inspire, sustente, fortaleça para que nós possamos fazer uma trajetória com mais disposição, com mais empenho no que nós nos comprometemos quando aqui descemos para essa nova existência, esse presente da divindade, de estarmos reencarnados, cumprindo um planejamento para tornarmos melhores do que fomos ontem. Queremos agradecer por essa maravilhosa palestra, por essa reflexão tão maravilhosa, né? E se somos espíritas, o que nós estamos fazendo, né? Muita responsabilidade,
Então, que possamos, da melhor forma, né, cumprir com o nosso trabalho, aproveitar a oportunidade que estamos tendo de ser sempre melhores a cada dia. E ninguém disse que vai ser fácil, mas possamos continuar firmes e fortes. Muito obrigada, Renilda. Muito obrigada a todos que estão nos ouvindo. Não esqueçam de curtir, compartilhar essa palestra para que ela alcance cada vez mais pessoas que precisam ouvir essas palavras, dar uma sacudida, né, procurar as leituras, porque está tudo aí, está tudo disponível. Temos aqui a nossa internet maravilhosa, que nos dá um campo infinito, vasto de conhecimento. É só uma boa vontade de procurar, né, estar disposto, porque não faltam são instrumentos para que possamos seguir na seara do nosso Cristo. Tenham todos uma ótima noite. Até a próxima. Muito obrigada.